Mas as alterações neurológicas podem estar associadas a crimes violentos? Bem, é o seguinte, o homem é um ser biopsicossocial. Então, os fatores biológicos, psicológicos e sociais estão intrinsecamente ligados como aspectos que levam, ok, a práticas de crime. Eu posso ter esse fator endógeno. Se eu não for colocado dentro do ambiente que me oferece despoletar esse comportamento, então dificilmente a pessoa vai despoletar. Quando nós andamos com pessoas que têm comportamentos errôneos, comportamentos que não se adequam com aqueles que são nossos valores e princípios, a chance de nós rompermos essas nossas regras é maior. O consumo excessivo de álcool e de droga são aspectos que inegavelmente influenciam para comportamentos criminais. Eu Hoje vamos começar mais um episódio. Hoje vamos falar de um tema super interessante. Para todos vocês que têm acompanhado os nossos conteúdos em todas as redes sociais, deixa o teu like, subscreve o nosso canal. Não só o cara nas redes sociais, mas sim também no YouTube e nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast. Fazendo isto, você vai permitir com que o nosso crescimento seja maior ao longo do tempo e assim você vai permitir com que as pessoas possam acompanhar mais esse conteúdo porque a plataforma começa a divulgar a partir do momento em que você começa a colocar like. Então, se tu acabaste de entrar neste vídeo ou neste áudio pela plataforma que tu estejas a ouvir, então tu deixas o teu like e partilha com aquela pessoa que poderá se identificar com este conteúdo e poderá ganhar mais conhecimento. Se queres nos ver a crescer, tu podes fazer de diversas formas para que nós possamos atingir um outro nível ao longo do tempo e assim também possamos estar onde os outros podcasts estão. Hoje eu tenho o meu convidado, Afonso Panda. Muito obrigado Obrigado, por obrigado. estás aqui. Esteja à vontade. Aqui não é praticamente uma entrevista, mas sim uma conversa de duas pessoas que tendem a aprender sobre alguma coisa e no sentido de partilhar esse conhecimento e as outras Certo. pessoas que estão do outro lado assim poderem pegar esta informação. Hoje o nosso tema é sobre a análise do fenômeno criminal em Angola, desde a perspectiva biológica, psicológica, ecológica, social e fenomenológica. Então, este episódio é super interessante, como o tema já indica. Nós temos passado por alguns momentos não muito bons e acredito que percebendo esta informação poderemos aí analisar bem como é que isto realmente funciona. Então, está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. É sempre um prazer enorme, não é? Participar em lives ou em podcasts dessa natureza, principalmente quando o assunto é assuntos acadêmicos e análise de fenômeno criminal, é algo que muito gosto de fazer e eu estou aqui para passar os melhores subsídios, as melhores análises em todas as vertentes do fenômeno criminal, para que assim possamos trazer a gênese criminal e também, posteriormente, darmos dicas de prevenção sobre alguns aspectos do fenômeno criminal. Boa. Mas entrando pelo tema, eu gostaria de colocar uma questão que está mais ligada ao seguinte: existem evidências científicas que ligam fatores biológicos à propensão para o crime? Bem, hoje já há muita discussão, tanto até que nós temos hum, um grande pensador, um grande estudioso do crime, não é? Que fala-se muito dele nas academias, é do César Lombroso. César Lombroso foi um médico psiquiatra que muito estudou os fatores endógenos que levavam os indivíduos a praticar determinados crimes. Realmente, hoje, na verdade, nas academias, né, de forma mais moderna, tem se discutido na perspectiva da genética forense, ou seja, é um lado que tenta estudar se, na verdade, existem genes que levam com que os indivíduos praticam determinados crimes. Aqui estamos a falar de quê? De comportamentos hereditários, de certos progenitórios para com os filhos. Então, hoje já realmente se traz a discussão da questão biológica como um fator que pode levar realmente ao fenômeno criminal, ou seja, à prática de crimes. Boa. Mas as alterações neurológicas podem estar associadas a crimes violentos?
Bem, é o seguinte, o homem é um ser biopsicossocial. É um ser biopsicossocial, então ela deve ser analisada, ou seja, ele, por ser um ser biopsicossocial, então os fatores biológicos, psicológicos e sociais estão intrinsecamente ligados como aspectos que levam, ok, a práticas de crime. E aqui, ao trazermos os aspectos ligados às questões sobre a neurologia, as questões da psicologia dentro do fenômeno criminal, é bem verdade que realmente levam a essas práticas, mas depende sempre do contexto, e eu digo sempre o seguinte, que todos nós somos propensos a praticar crimes. E assim dizia, na altura em que o César Lombroso discutia muito, que é o médico psiquiatra, discutia muito sobre fatores endógenos que levam os indivíduos a praticar determinados crimes, existia um dos seus seguidores, não é que estamos aqui a falar sobre Henrique Ferrin, que foi o pai da sociologia criminal, ele dizia assim, olha, eu até posso acreditar que fatores endógenos, ou seja, fatores intrínsecos à pessoa, podem levar com que ele pratique o crime, mas existe um aspecto fundamental, ou seja, ele traz aqui a ideia do aspecto social. Eu posso ter esse fator endógeno. Se eu não for colocado dentro do ambiente que me oferece despoletar esse comportamento, então dificilmente a pessoa vai despoletar. Então, o que o Henrique Ferri trazia? Ele não discordava com seu, vou considerar aqui com seu mestre, mas ele dizia: olha, mestre, este fator endógeno só vai se manifestar se o indivíduo estiver num ambiente que lhe ofereça oportunidade para que ele pratique esse determinado crime ou para que ele pratique o crime. Mas isso, de certa forma, tu estás num ambiente que favorece a prática do crime, tem muito a ver mesmo com a questão de que tu, se calhar, não te identificas com aquilo, mas será que estes fatores são critérios essenciais que nos permitem nós a praticar aquela ação? Olha, o homem é um ser influenciável, é um ser social. Então, se tu te veres dentro de um ambiente social, a chance de você adquirir comportamentos errôneos, negativos, de forma inconsciente é maior. Portanto, por isso é que eu não acredito nessa ideia que as pessoas às vezes vêm me dizer: olha, hum, eu ando com eles, não é? Mas não só Mas eu não sou como eles. Isso é uma falsa poesia que as pessoas criaram. Isso é uma para falsa. tentar se identificar que, uau, Exatamente, isso é uma falsa poesia que as pessoas. Porque assim, não é possível você andar com pessoas que você não se identifica. E aqui levantamos já a questão do princípio da identidade. Eu ando com pessoas que eu me identifico. claro. Então, você me dizer que eu ando com eles, mas não sou como eles, fica um pouquinho difícil acreditar nisso. E as pessoas gostam de sustentar essa ideia absurda, não é? De que eu ando com eles e eu não sou como eles. A pessoa pode ser influenciada de forma consciente ou inconsciente. Então não vamos criar aqui essa ideia. Portanto, é importante salientar que o meio influencia de forma significativa no teu comportamento e de uma forma que se calhar você pode não perceber que está a ser influenciado. Por isso é que há pessoas às vezes que se despertam, oh, já estou a começar a ofender como a fulana. Você não deu conta. Por quê? Porque você está a andar com a fulana tem este comportamento. Então, realmente, o meio pode ser um fator, não é, que influencia para comportamentos desviantes. E se nós olharmos, né, há muita gente que, principalmente as mulheres, que entraram para o mundo da prostituição, não é porque eles têm problemas, ou seja, é por uma questão de fome, uma questão de pobreza. Não, é porque, Influência. por influência das amigas, entraram nesse ambiente de prostituição. Tá vendo? Porque a amiga tem aqui. E depois o que é que acontece? Quando nós andamos com pessoas que têm comportamentos errôneos, comportamentos que não se adequam com aqueles que são nossos valores e princípios, a chance de nós rompermos essas nossas regras é maior. Por quê? Ela anda com pessoas que praticam os atos de prostituição. E ela diz que não pratica atos de prostituição. Mas depois o que é que vai começar a acontecer? Esta amiga vai começar a aparecer com um telefone, com um smartphone de tamanha qualidade, com um estilo de vida invejável. Logo, é óbvio que ela vai começar a olhar para a desenvoltura, o desenvolvimento da sua amiga de forma tão rápida e espontânea. Isso vai lhe criar uma pressão social.
E esta pressão social que vai lhe criar vai fazer com que ela, vai fazer com que ela venha a praticar estes comportamentos desviantes. Ou seja, trabalhando não vou conseguir isto de forma tão rápida. A minha amiga, em um ano, ela conseguiu aquilo, isso e aquilo. Então é óbvio que se eu optar por este comportamento, se calhar também posso vir ter esta oportunidade. E que muitas das vezes pode não acontecer, infelizmente. Mas a questão do consumo de álcool pode alterar, de certa forma, pode alterar biologicamente a capacidade do autocontrole. Bem, é assim, o consumo excessivo de álcool e de droga são aspectos que inegavelmente influenciam para comportamentos criminais. Inegavelmente influenciam para comportamentos criminais, mas que não é uma desculpante para a responsabilidade criminal. Não é uma desculpante para a responsabilidade criminal. É óbvio, porque o indivíduo que consome droga, consome álcool, é óbvio que ele tem que sustentar o seu vício. E não sustentando esse vício, ou seja, e não tendo condições para sustentar esse vício, não, eu falo aqui de condições econômicas para sustentar esse vício, ele automaticamente vai partir por comportamentos que por comportamentos criminosos. Isso vai levar com que ele, se calhar, venha a furtar meios, ok? Ou bens de pessoas alheias para conseguir suprir as suas necessidades, as necessidades do seu vício. Então é bem verdade que o consumo de droga e o álcool levam de forma significativa a comportamentos criminosos, a comportamentos impulsivos e também isso influencia muito no autocontrole do indivíduo diante do seu comportamento dentro do meio social. Um outro ponto até super interessante são os traumas físicos que muitas pessoas sofrem na infância. Também, de certa forma, podem acabar por influenciar em comportamentos futuros que possam desenvolver atos negativos. Olha, a pergunta é muito interessante. É muito interessante. Quando nós estamos a falar sobre traumas na infância, é bem verdade que e isso aqui nós vamos já trazer automaticamente a violência dentro do seio familiar, principalmente contra os menores. A vítima de hoje é o potencial agressor da manhã. Quem é vítima hoje, amanhã ele é o potencial agressor. Por isso é que normalmente as pessoas que vêm de lares muito violentos tendem a ser pessoas muito violentas. Inegavelmente tendem a ser pessoas muito violentas. Então, realmente, os traumas da infância repercutem de forma significativa na vida adulta. Por isso é que diz sempre que devemos prestar atenção, não é? Como é que nós educamos os nossos menores, não é? Se somos muito radicalista, se somos muito permissível demais. Então, a fase da infância, adolescência, são fases muito crucial que podem determinar o jovem do amanhã, o senhor do amanhã. Então, as famílias devem prestar atenção o ambiente violento que eles proporcionam nessas crianças, não é? As famílias devem prestar atenção e aqui vamos levantar já a ideia da questão vou trazer já aqui a questão do abuso sexual contra menor dentro do seu familiar. Vítimas de abusos sexuais na infância, dentro do seio familiar, desenvolvem traumas, desenvolvem traumas muito pesados. E que nós devemos prestar atenção nisso. E o que é que tem acontecido dentro do seu familiar mediante aos crimes de abuso sexual? É o encarregado pensar que o seu filho nunca será vítima de abuso sexual. Quem são? Qual é o perfil dos agressores das pessoas que praticam os crimes de abuso sexual? Uma das características do perfil dos agressores que praticam esses crimes são familiares. São familiares que praticam esta conduta perniciosa. Como é que vamos tentar explicar que um pai que prometeu ser o protetor desta família, este pai é o predador da família? Este pai que deveria ser o protetor daquela criança é o pai que abusa sexualmente a sua filha. Então,
precisamos tomar bem atenção. E a questão que vai se levantar, mas como é que essa violência dentro do seu familiar, que tem causado muitos traumas no menor e que potencialmente esses menores têm desenvolvido comportamentos criminosos, principalmente nas questões dos abusos sexuais, como é que podemos, eh, tentar mitigar essa situação? Primeira questão é olhar nos sinais. Como é que a criança se comporta? Normalmente, quando uma criança é abusada sexualmente, ela muda de comportamento. Se era uma criança muito extrovertida, torna-se uma criança introvertida. Se era uma criança que gostava de fazer as suas coisas, de repente ela deixa de fazer aquelas coisas. Então os pais têm que olhar para esses sinais, todos. Olhar nesses comportamentos. Agora, a questão também que está aqui pode não ser abuso sexual, mas também a negligência familiar. Os maus tratos na infância. E são vários relatos que a gente vê nos noticiários sobre crianças que são acusadas de feitiçaria, não é? Crianças que são espancadas porque subtraíam um valor que não deveria. São esses ambientes de violência que realmente precisamos estudar de forma afincada para que possamos trazer mecanismos de prevenção e atuação diante desse fenômeno, porque a violência na infância repercute de forma significativa na vida adulta. Mas de certa forma, como é que a saúde em Angola, ou seja, a saúde mental em Angola, cruza com o aspecto da criminalidade? Epa, quando nós estamos a falar da questão da saúde mental em Angola, e aqui eu digo sempre que há uma necessidade de nós começarmos a valorizar mais os psicólogos em Angola. Claro. Precisamos dar espaço aos psicólogos. Precisamos entregar esse espaço que eu acho que está a ser roubado para eles. É que nós temos um entendimento que o psicólogo é para malucos. Quando na verdade não. Qualquer um de nós precisamos de ser assistido por um psicólogo. Claro. Porque nem todos nós conseguimos gerenciar as nossas frustrações. Nem todos nós conseguimos lidar com as nossas adversidades. E a capacidade de gerenciar, nem todos têm essa capacidade de gerenciar, a capacidade de resiliência de lidar com suas frustrações. E aqui é onde entra a questão da saúde mental. Como é que nós estamos? E aqui levanta-se a questão do jovem. Por exemplo, vamos aqui emanar a situação que aconteceu com um jovem que baleou mortalmente um jovem nas bombas da Pumangola. Além de nós olharmos para a ação perniciosa e negativa, indefensível, que aquele suposto criminoso teve, vamos fazer uma avaliação eh, sobre o seu perfil psicológico. Aqui é onde entram os psicólogos. Tem um convidado nosso em um dos episódios e ele falou um pouquinho sobre essa questão de que muitos efetivos da polícia que trabalham de forma direta, principalmente no quesito investigação e aqueles que fazem apreensão e tudo mais, deveriam ter um acompanhamento psicológico regular, né? Estipulado um tempo, né? Um quadro em que os psicólogos, de certa forma, eles melhor do que eu têm esse conhecimento e possam fazer uma assistência em que na Polícia Nacional tenha que ter esse convênio com psicólogos para avaliar, para saber o perfil psicológico de cada funcionário, de cada efetivo, no sentido de ver se esse está capacitado para estar naquela função realmente ou não. Para aqueles que já vêm de um ambiente mais agressivo, e se ele for aquele cara da investigação da linha de frente, acaba muitas das vezes cometendo crimes. Isso vemos no caso, por exemplo, de que quando nós vemos manifestações, aquilo que houve, por exemplo, falaste desse caso que é muito interessante, aquela senhora, por exemplo, na manifestação que levou um tiro da cabeça. Tu vês a pessoa de forma direta, vês as pessoas a passarem ele de forma direta,
pega na sua arma, levanta e dá um tiro à senhora. Vemos outros casos de pessoas que com o porte de arma, numa pequena discussão, sacou a arma e deu. E claro, muitos deles também, se calhar, nem são polícias, podem ser militares, ou então outros ligados a forças não regulamentadas, né? Forças criminais, como os bandidos e etc. Como é que tu avalias esse ponto? Bem, eu particularmente eu digo que a questão da incapacidade de gerenciamento de conflitos ou de frustrações só não está do ponto de vista das forças castrenses. Nós já vimos também aqui, podemos trazer a situação que aconteceu, penso que é no Golfo 2, que vimos um segurança que segurou na arma e executou mais de 3, 4, 5, 6 pessoas. Claro, este também. São 6 pessoas. Então aqui não é a instituição castrense, aqui é a pessoa, é o indivíduo, é o homem delinquente. Claro. É o homem delinquente. Nós já Mas a vimos. instituição muitas das vezes facilita no caso de ter aquela assistência. Claro, olha, aqui diz sempre o seguinte: é que penso que as assistências psicológicas existem. E eu digo sempre o seguinte: para o tratamento de uma doença, começa primeiro onde? Na aceitação, não é? Se você não aceitar que você precisa de ajuda, como é que vamos te curar? Não tem como. Nós precisamos que você aceite. Você precisa, não. Eu tenho uma incapacidade de gerenciar as minhas emoções, portanto, eu preciso de quê? Preciso de uma assistência. Há pessoas que não se conhecem, não conhecem o seu temperamento, não sabe resolver conflitos, tem capacidade de gestão emocional. E isso não tem nada a ver porque a pessoa faz parte daquele. Não é a instituição. Eu parto sempre desta ideia. Para mim, não é a instituição, é a pessoa. É a pessoa inserida. Porque cada um de nós viemos de uma família. E nesta família, aí onde foi o nosso primeiro processo de socialização. Claro. Não é? É na família onde temos o primeiro processo de socialização. E depois temos a escola e as outras instituições que vêm complementar. Então, quando a base foi mal dada, resultados como esse acontecem. E também há pessoas que já recalcam muitas situações e, por não procurarem psicólogos para lidar com as suas emoções, com seus conflitos de ideia, com as suas frustrações do dia a dia, o que é que vai acontecer? Numa pequena situação, despoleta num comportamento inaceitável. Que a gente fica falando, mas nessa situação teve que reagir desta maneira. Então, normalmente é isto aqui. Para intervenções psicológicas, é preciso que o indivíduo aceita que precisa de ajuda. É preciso que o indivíduo aceita que precisa de ajuda. Ainda que a gente abra um aparato de assistência, se o indivíduo não entender que o psicólogo não é só para pessoas que realmente padecem de doenças de forma psicológica, de forma mais gravosa, então ele vai ir procurar o psicólogo para que ele consiga gerir as suas emoções e lidar com as frustrações. Consideras que a autoestima, né, nesse caso, a baixa de autoestima pode ser um fator primordial para atos criminosos? Olha, quando a gente fala da baixa autoestima, eu aqui vou trazer já a questão da pressão social. Temos aí o Ginito Muniz. A gente olha para o Ginito Muniz, tem 26 anos de idade, tem uma casa avaliada a mais de 200 milhões de kwanza, com 26 anos, não sei se tem mais quantas empresas, consegue viajar não sei se em quantos países, a gente olha assim, poças, eu sou Não tem licenciado, nada disso. tenho 26 anos. E eu começo a quê? Começo a desenvolver uma pressão social, começo a desenvolver uma baixa autoestima, começo a me sentir menos importante dentro da sociedade que eu estou inserida. E eu começo a notar o seguinte, poxa, se eu tiver que obedecer o processo em terminar os estudos, procurar um emprego, não é? Procurar um emprego, para atingir aquilo que eu na verdade quero, eu acho que isso vai me levar o quê? A 20 anos, 30 anos ou 40 anos. Então vou optar o quê? Vou optar aí por o Claro, caminho mais fácil. claro. Então é bem verdade que um indivíduo com uma baixa autoestima,
não é? Uma baixa autoestima, ele sente-se marginalizado. Se ele, sente, se ele se sentir marginalizado, a chance dele optar para comportamentos criminosos é maior. Eu olho para a vida de Junito Muniz, olho para a vida daquele indivíduo, eu acho que eu esqueci, eu acho que também um dos influencers que supostamente, né, aqui estávamos já, nós temos redes sociais, e nós acompanhamos. Temos um outro influencer que supostamente também esse veio competir com o Ginito Muniz, também Faraó. só tem vir. Não, outro também, tem Tárcio mais Costa. outro. Exatamente, o Darcio, não sei se é o Darcio e Tárcio, né? E a gente olha para essa situação do tipo de indivíduo que só tem 22 anos, 23 anos, epá, e eu estou aqui, estou a fazer universidade, estou a terminar, já terminei, sou licenciado. Eu digo sempre o seguinte, que eu acho que nós vivemos num sistema de. Nos incutiram uma ideia eh, de que terminar a universidade é o apogeu Eu para o teu, yeah, é o ápice para o teu sucesso. Isso é mentira. Fazer uma faculdade, primeira coisa, é com o objetivo de obter conhecimento. E se tiveres capacidade, e assim deves o fazer, não é? Com o teu conhecimento, produzir oportunidades para obter o quê? Dinheiro. Claro. É isto aqui. Porque nós vivemos às vezes na síndrome, e a pessoa que tem uma autoestima baixa vive da síndrome do coitadinho. A síndrome do coitadinho. Quem vive na síndrome do coitadinho, ele acha que ele é o único azarado, que já ninguém mais sofre, que todos os azares que acontecem na vida lhe merece. Então ele já não vai atrás. Ele aceita a sua realidade, a sua condição de vida e ele olha para o objetivo que ele tem, olha para os meios que ele tem, e ele diz: eu acho que eu não teria capacidade para atingir. Mas a ideia não é o que você tem. A ideia não são os meios que você tem. Trabalhe com o que você tem e faça acontecer. Ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. Portanto, realmente, a baixa autoestima faz com que o indivíduo se sinta marginalizado, faz com que o indivíduo pensa que ele está atrasado e os outros estão mais adiantados do que ele. Cada um tem seu time. E é preciso que se olhe nessa questão. Realmente, a baixa autoestima eleva, sim, a comportamentos criminosos. Uma questão que muitas das vezes vem se discutindo em torno, eu vejo nas redes sociais e etc., é o seguinte: o criminoso tem plena consciência moral do ato que comete. Eu vejo Bem, algumas pessoas que cometem alguns que fiz sem querer, não era a minha intenção. é assim. As únicas pessoas que praticam crime sem noção do que estão a fazer são as pessoas que padecem de uma anomalia psíquica. Até o próprio Código Penal angolano reconhece que há pessoas que praticam crime em razão da anomalia psíquica não podem ser responsabilizados. E também, ainda assim, o direito penal entende, que as pessoas que praticam crime, ou seja, os menores que praticam crime, também não respondem, os menores de 15, os menores de 16 anos que praticam crime, não respondem criminalmente. Por quê? Em razão da sua menor idade. Porque eles não respondem por si. Olha-se por esse aspecto. Mas, fora deste campo que eu trouxe aqui, cada um que pratica o crime, porque o criminoso, antes dele praticar um determinado crime, ele cogita, ele pensa. Ele pensa. Agora, se há um indivíduo que está numa situação, aí os psicólogos, eu acho que se tiver aí um psicólogo, se calhar pode confirmar comigo, eles chamam de controle de estresse intermitente.
que é um momento explosivo, é um momento intenso, explosivo de alguém que ele particularmente executa o crime e depois ele fica assustado com o comportamento dele, mas isso não inibe da responsabilidade criminal. É alguém que se calhar não teve capacidade de gerir as suas emoções, mas isso não inibe da responsabilidade criminal. Então, o criminoso, antes de executar o crime, pensa, cogitar. Ele pensa que vai praticar um determinado crime. Só o momento que eu estou aqui a discutir contigo, a partir do momento que eu pego numa pedra e te dou da cabeça, pensei. Por isso é que diz sempre, um homem médio, colocando na posição de outrem, deve saber que a tua conduta vai provocar um determinado resultado. Eu tenho que saber. A partir do momento que eu estou a discutir contigo, eu pego numa cadeira, eu pego numa faca, eu pensei. Então não é longe da anomalia psíquica, longe da anomalia psíquica, não é? Longe da anomalia psíquica, toda pessoa que pratica um crime cogita sempre. Claro. E nós não podemos confundir aqui cogitar e preparar. Cogitação é uma coisa e preparação é outra coisa. Claro. Ok? Mas a questão da prisão, ela contribui para uma reabilitação psicológica ou reforça um comportamento criminoso? Olha, traz um tema muito, muito discutível quanto à questão da prisão, não é? O sistema prisional angolano é um sistema progressivo. Ou seja, nós acreditamos na mudança do homem, não é? Alguém, quando pratica um crime, deve ser julgado, condenado, ok? Nos termos da lei. E aqui nós devemos reforçar a ideia que não devemos confundir justiça e vingança. Não devemos confundir justiça e vingança. E aqui já também desaconselhar a todos aqueles que estão a ouvir-nos nesse podcast, que estão a assistir o nosso podcast, apelar à sociedade civil que não façam justiça por mãos próprias. Eu sei que é doloroso ver um parente que foi assassinado, um parente que foi abusado sexualmente. Eu sei que o quanto é frustrante você que acorda todas as manhãs para trabalhar, para conseguir aquele teu pão de cada dia, e chega alguém com comportamento pernicioso, retira o teu bem, que se calhar você conseguiu com tanto sacrifício. E existe o Estado para punir estas pessoas. O Estado está ali para poder responsabilizar essas pessoas. Agora, a prisão realmente é um mecanismo, não é, de controle que faz parte do sistema de controle social para o quê? Para que está ali para combater o fenômeno criminal. Mas a questão que se levanta aqui é como essas prisões têm sido efetivadas. Será que, na verdade, tem resultado efeito? Muitas doutrinas, muitos pensadores que escreveram sobre os sistemas prisionais criticaram muito que o sistema prisional não pode ser uma faculdade do crime. E nós às vezes olhamos, e grandes críticas se levantam, nós às vezes olhamos que o indivíduo que vai para o estabelecimento prisional sai mais criminoso do que entrou. Como é possível? Onde é que a gente está a falhar? Há uma ideia e que eu partilho sempre aqui, e eu vou partilhar aqui, que eu digo sempre, que as pessoas não devem cumprir a pena pelo crime praticado, mas sim pelo nível de perigosidade social que o indivíduo apresenta. Existem pessoas que praticaram crimes de homicídio, mas foi o primeiro homicídio, e se calhar praticou crime de homicídio na forma negligente, na forma culposa, ele não queria matar. Por um deslize, matou alguém. Por uma imperícia, por uma negligência dele, matou alguém, mas não queria matar aquela pessoa. É colocada, se calhar, numa cela
em que o indivíduo que já está acostumado a matar, a chance desse indivíduo desenvolver comportamentos criminosos é maior. Porque ele vai aprender comportamentos criminosos. Então, realmente, o sistema prisional tem o seu papel primordial para a transformação do homem novo. Mas aqui também tem a sociedade civil. Não é só o combate ao fenômeno criminal. Não pertence simplesmente ao sistema de controle social, ao sistema de controle social formal. Não. Também pertence à sociedade civil. O combate ao fenômeno criminal só não é a polícia, só não é responsabilidade da polícia, só não é responsabilidade da Assembleia Nacional que cria normas, só não é responsabilidade dos tribunais que julgam essas pessoas. A sociedade civil também faz parte do combate ao fenômeno criminal. Porque se o indivíduo cumpriu pena, é essa sociedade que estigmatiza o indivíduo. E assim diz sempre, São Tomás de Aquino dizia o seguinte: ninguém pode obedecer normas dentro de uma sociedade que não lhe aceita como pessoa. Se a sociedade não me aceita como pessoa, como é que eu vou obedecer a norma dessa sociedade? É difícil. Logo, o indivíduo é marginalizado, é colocado à margem da sociedade, não é? E aqui, eu coloco uma situação aqui, terias coragem de sentar com alguém, conversar normalmente, depois dessa pessoa te contar que matou mais de 4 pessoas e cumpriu mais de 35 anos de prisão? Não, depende da circunstância. Se essa pessoa houve uma questão de mudança, arrependimento e tudo mais, Não, mas estou a te perguntar, terias a coragem dele te dizer, olha, estão a te dizer que esse aqui foi um dos homens mais perigosos da zona em que ele vivia, que já matou mais de 10, 20 pessoas. não, eu tenho coragem de conversar com qualquer pessoa, desde que a pessoa no qual vai conversar não tenha a capacidade de fazer-me algum mal. Eu Exatamente. não vou julgá-lo pela sua ação. Agora percebas que essa percepção sua nem todo mundo tem. A partir do momento que nós, olha, fulano foi preso porque roubou. Se ele pediu emprego numa determinada, numa determinada A empresa, empresa, é rejeitado por causa do seu histórico. por causa do seu histórico. Por quê? Se ele já cumpriu a pena. Então não é só o Estado aqui a falhar, não é, ou seja, não é só as instituições de controle social formal a falharem. A sociedade civil também tem falhado. Sim, porque muitas das vezes nós duvidamos da questão da mudança da própria pessoa em si. Será que essa pessoa mudou? Será que agora adotou comportamentos mais eh, positivos para viver da melhor forma? Muitas das vezes nós, Mas desculpa por ter lhe cortado, como é que nós vamos conseguir saber se ele mudou se a gente não dá o benefício da dúvida? muitas das vezes está sobre as tuas próprias ações atuais, aquilo que realmente você faz atualmente. Só que o ser humano, por ser por ter uma capacidade astuta de te demonstrar alguma coisa e depois alterar e criar um clima interessante para depois praticar a ação negativa, isso leva nas pessoas muitas das vezes a pensar o seguinte: olha, mais vale nós não te termos por perto e tu ficas ali. Só que isso, esse isolamento aumenta a frustração e não a aceitação da própria pessoa também. Exatamente. Significa dizer, eu não te aceito. Então, se a sociedade não me aceita, eu não sou obrigado a obedecer a norma ou às leis de uma sociedade que não me aceita como Exato. pessoa. Exatamente O isso. criminoso vai declarar isso. Exatamente isso. Se essa sociedade que eu quero tanto, porque diz sempre o seguinte: por detrás de um criminoso há um grito de socorro, há um grito de alguém que está a pedir ajuda, E há até um grito de socorro. até uma brincadeira é que para a reintegração dessas pessoas, a polícia tinha de criar empresas que iam ser controladas por polícias e colocava lá esses criminosos a trabalhar, simplesmente estivessem assim. Não, nós temos que acreditar na mudança das pessoas. Sim, algumas pessoas de certa forma tiveram mudanças de comportamento e hoje Exatamente. têm sido pessoas exemplares. E muitos tiveram essa oscilação. É como aquelas pessoas que foram para os centros psiquiátricos por consumo excessivo de drogas.
ok, ela aceitou que precisava atingir aquela mudança e tudo mais, foi para aquele centro de reabilitação, ficou 2 anos. Voltou para a sociedade normal, ficou 6 meses sem consumir, depois caiu novamente na tentação, voltou ao centro de reabilitação, saiu após um ano, caiu novamente e a terceira vez mudou de vez. Só que aqueles atos de recaída que ele teve ao longo do tempo, Ok. as pessoas não acreditam Não mais. acreditam mais Olham na para ti e mudança. vão te falar: não, tu já não mudas mais, tu já estás nessa linha faz tempo. Essas ideias preconcebidas têm impactado de forma significativa na intenção da mudança. Porque o próprio criminoso já sai do estabelecimento prisional consciente que eu terei que enfrentar uma sociedade que não vai me aceitar. Mas para ele, de certa forma, influenciar essa sociedade, tem que ver. Olha, há um brasileiro, até ele participou a uma série da Netflix, DNA do crime, Uhum. e ele era policial. Ele tinha um salário na polícia, mas depois ele vendia droga e recebia outros salários. Eu vi o conteúdo que ele faz diariamente e criou uma fundação dentro de uma favela super interessante. Ele explica. Ele hoje saiu da cadeia, cumpriu acho que 10 anos, e ele passa uma visão para a juventude para não entrar para aquele mundo muito interessante. E hoje ele é convidado para muitos podcasts a nível global. E ele fala sobre essa história e criou um livro, até eu me esqueço do nome. E a história dele ele conta nessa série. É tão interessante tu ouvir alguém que criou mudança própria, mas ele não foi, de certa forma, à busca de trabalhos, né? Ele olhou e disse: olha, eu fiquei muito tempo fechado, mas o que é que hoje está a funcionar pelo mundo? É isto. O que é que eu aprendi? Eu ali aprendi isto, escrevi isto, então vou levar esse conhecimento para pessoas que entram para essa vida para não entrarem. Aquela facilidade dele criar vídeos, passar esse conhecimento para as pessoas, mostrar as suas mudanças, influenciou essa aceitação da sociedade. Hoje as pessoas olham para ele, olha, uau, como a cadeia te reabilitou, te deu um ponto diferente. E isso é interessante, faz com que as pessoas acreditem mais a ti. Mas também vamos dizer aqui que existem situações de que ainda que o indivíduo, e mais, o indivíduo sai de um estabelecimento prisional rotulado, já com uma ficha criminal. E a empresa, antes de contratar, pede o quê? Registro O registro criminal. criminal. Ele já está rotulado. Quem vai aceitar colocar no caixa, ainda que você mostrar uma mudança radical do seu comportamento, uma mudança inacreditável do seu comportamento, quem vai aceitar te colocar na gestão empresarial de uma empresa, ainda que você tenha um conhecimento muito avançado? É difícil. Por exemplo, aceitarias colocar alguém que violentou uma criança em tua casa para conviver com as tuas filhas? É assim, é aquilo que eu estava particularmente. Eu faço parte dessa sociedade que também rotula. Ok. Quando eu falo da sociedade, eu também estou dentro dessa sociedade. Então nós temos contribuído de forma significativa para quê? Para que esses indivíduos, depois do cumprimento da pena, depois do cumprimento da pena, voltam novamente a praticar crime. E nós estamos a trazer aqui a ideia de que a sociedade precisa ajudar, Na ok? mudança. Na mudança do homem. A sociedade precisa ajudar. Porque se nós não desconstruirmos esse tabu de que o criminoso é um demônio, de que o criminoso é alguém que não muda, de que você é o criminoso para sempre, não é? Essa rotulação que a gente traz, esse etiquetamento que a gente traz a essas pessoas, a esses indivíduos, fazem com que esses indivíduos praticam crime. Por exemplo, e já a gente já estamos aqui a falar da rotulagem e do etiquetamento dos indivíduos. É só a gente olhar, por exemplo, para a rotulação que existe para as periferias. Sim. Faz parecer como se fosse. A criminalidade só acontece dentro dos bairros. Ou seja, até os próprios acadêmicos, e eu questiono muito essa questão, até os próprios acadêmicos que pesquisam sobre o crime, quando eles estão a pesquisar sobre o fenômeno criminal, as únicas zonas que eles escolhem para fazer pesquisa é nos bairros paupérrimos. Por quê? Porque é ali onde tem mais propensão para isso, onde tem mais Mas condições, onde as pessoas, de certa forma, têm mais tendência de busca de mais. isso é rotulação.
Ou seja, nós depois vamos começar a produzir conhecimento. Eu chamo sempre isso aqui uma criminologia seletiva. Claro. Estamos a selecionar um grupo social, rotulando que esse simplesmente é que pratica um crime. Mas isso é também por causa da própria sociedade, dessa questão da divisão. Porque para nós analisarmos de forma geral, todos nós tínhamos de ter, por exemplo, se todos nós vivêssemos em zonas urbanizadas como Quilamba e etc., se a nossa sociedade toda fosse assim, as nossas construções, como é que deveria ser feito o estudo psicológico de certas zonas em função dos crimes que cometem? É pela situação, pela carência, o que é que falta nestas zonas. Uhum. Hoje, as pessoas associam mais no bairro do que acreditar que um miúdo que veio da cidade cometeu aquele crime por causa da necessidade. Então, nós temos o pensamento normal que as pessoas que estão naquela zona necessitam mais do que nós. Sem esquecer que existem pessoas também que estão ali que têm necessidades e a necessidade depende do ponto de vista de cada um. Só que uma pessoa normal, por exemplo, eu vou dizer, quem cometeu este crime? Só pode ser uma pessoa que vive daquele lado. Não, quem cometeu este crime foi mesmo uma pessoa que vive no teu prédio. Tu vais dizer, uau. Vais olhar para a estrutura do espaço em que tu vives, tu vais Não perguntar vais acreditar, um bairro como por que esse que esta pessoa que vive aqui cometeu este cometeu crime? crime. Estás a ver? Ou seja, nós automaticamente já etiquetamos, rotulamos um grupo social que, particularmente, podemos assim dizer, vou utilizar aqui uma linguagem coloquial, que são os fundadores do crime. Uma linguagem assim, coloquial. São os fundadores do crime. Quer dizer, essa estigmatização que existe. Nós olhamos para o Kazenga, vamos olhar para Viana. Viana é terra da criminalidade. E aqui também levanta-se a questão da mídia. Exatamente. A mídia influencia na rotulação de certos bairros. Esse sensacionalismo que a mídia traz, o crime que aconteceu na zona X, o crime que aconteceu na zona Y, não sei. Essa toda mediatização que se traz aos canais televisivos, à rádio, e algumas televisões privadas que se traz, só aumentam na rotulação dos bairros. Para abrir, fala-se de desenvolvimento econômico. Como é que eu vou abrir um mercado? Como é que eu vou investir numa zona, num Rocha Pinto, não é? Lá no meado do Rocha Pinto, um grande supermercado, se me dizem que aqui constantemente o que eu tenho acompanhado nas redes, nos canais televisivos, é que constantemente naquele bairro tem ocorrido crime. Vandalismo. Vandalismo, por exemplo. Como é que eu vou investir numa zona como aquela? É o que se viu há pouco tempo naquela manifestação que tivemos dos 3 dias, em que várias pessoas foram e saquearam a Arreó. Exatamente. Em várias zonas, muita gente saquearam a Arreó. Nesta zona também tem Arreó. Exato. Mas os 2 arreos que estão nesta zona não foram saqueados. Então, o que se analisa é por que aquelas pessoas que vivem naquela zona não saquearam os supermercados da sua zona e por que estes fizeram. Então, ali a sociedade vai rotular. Aqui nessa zona tem mais pessoas com capacidade de criar o vandalismo em relação àquelas, porque vão dizer o quê? Estes são mais necessitados em relação àqueles. Depois vão dizer, estes são os bosses e estes são os necessitados. Quer dizer, nós encontramos sempre uma artimanha para justificar certas situações. Exatamente. E aqui levanta-se uma questão, principalmente para todos aqueles que estão nos acompanhar nesse debate. Se vai abrir um negócio, nós chamamos isso teoria das zonas. Na teoria das zonas concêntricas, fala-se o seguinte: os grandes centros urbanos, ou seja, as grandes centralidades, não devem ser construídas diante de bairros com condições paupérrimas. A chance dessas centralidades serem alvo dessa população com condições precárias é mais elevada. A chance. Exatamente. E isso levando na forma prática dessa questão do vandalismo. Ou seja, para abrir supermercado dentro de zonas de comunidades paupérrimas, de comunidades com condições muito, muito baixas, não é? Ou seja, esse supermercado torna-se um alvo. Mas isso não é o Panda que está a falar. É que a ciência
a ciência como a criminologia explica isto, que em grandes supermercados, grandes investimentos como centralidades não podem ser construídas dentro, ou seja, ao lado de centros urbanos com condições sociais muito precárias. As pessoas vão ser alvos de assalto. Então existe um critério para, do ponto de vista criminal, do ponto de vista criminal ou criminológico, não é? Do ponto de vista criminológico, existe um critério para criações de supermercados. Por isso é que nós verificamos que os bancos estão sempre à beira da estrada. Já- os bancos estão sempre à beira da estrada. Já se perguntaram por que que não colocam um banco dentro do bairro? Por que que não se coloca o banco dentro dos bairros, assim, das comunidades? Por que que não se coloca? Ok? Porque esse banco pode ser, é uma questão de segurança. Esse banco pode ser alvo de assalto. Ok? E aqui levanta-se, e é bem verdade, a desorganização urbana, a desorganização urbana pode ser um fator que leva, pode ser um fator que leva à questão da criminalidade. Porque se nós tivermos um bairro desorganizado, com diversidades de etnia, a chance de existir comportamentos desviantes ou comportamentos criminosos é maior. É da mesma forma. Eu não sei se eu poderia trazer essa abordagem aqui. Eu vou fazer essa analogia. É da mesma forma que a gente olha para Luanda. Por que que Luanda é muito difícil? As pessoas. Há um descumprimento da norma em Luanda, diferente das outras províncias. E eu acho que nunca. Os estudiosos do crime precisam sentar e analisar por que há muita desobediência da norma em Luanda do que nas outras realidades. Se calhar, eh, se calhar, porque nós temos tudo centralizado aqui. A maior parte das outras pessoas de outras províncias vem aqui à busca de oportunidade e muitos, na evidência de não conseguirem essas oportunidades, acabam criando coisas para chamar atenção. Eu digo que muita gente que cria esse tipo de situações acaba criando para chamar atenção. Uns é mesmo sua vontade. E tocaste num ponto muito interessante, que é sobre a questão da construção de urbanizações. Só que o ser humano tem a capacidade de buscar sempre muitas coisas. Se tu levares desenvolvimento a uma zona, eles vão dizer que tu estás a excluir outras zonas. Vão dizer o seguinte: olha, então tu estás a criar urbanizações na zona X e nós não merecemos. Eu acho, para mim, o fator principal que deveria ser trabalhado, as mídias, o que deveriam fazer, criar conteúdos que eleva a questão da educação do homem, é mesmo trabalhar no homem em si. Para quando nós tivermos urbanização, por exemplo, quando Angola for totalmente urbanizada, nós tivermos pontos totalmente bonitos nas nossas zonas, tudo asfaltado, tudo bem organizado, as casas, não vamos precisar de muitas coisas porque o nosso comportamento já lá Já está. lá está. Agora, se eu disser, por exemplo, o Nova Vida, eu vivi por lá, o Nova Vida, por trás do Nova Vida, o Nova Vida está no meio do, daquele, está no meio daquela vala da lixeira do Golfo 2 e está entre, onde chamam bairro da Fubu ou qualquer coisa assim. E muitas das pessoas que cometem crime dentro do Nova Vida vêm dessas zonas. Então, se tu pegares, não, ok, vou tirar o Nova Vida, vou levar para uma outra zona, em que lá vou construir tudo mais. Mas agora será que as pessoas que vão lá viver, os seus filhos já não têm aqueles indícios? Imagino que não, ok, tá bom, as pessoas que vivem naquele arredor vou tirar, vou levar para o Quilamba e naquela zona vou partir, vou criar coisas, casas mais sofisticadas e tudo mais para a população. Será que aquelas pessoas que você está a tirar, que vais colocar numa zona urbanizada, será que a mentalidade dele mudou ou permanece a mesma? Verás que ele vai deixar de fazer, vais tirar ele de uma zona em que ele cometeu os crimes para ir cometer crime na cidade. Estás a ver? Então, no meu ponto de vista, se esse homem ou essa mulher não for trabalhar da sua questão da mentalidade, do seu ponto de ver as coisas, nós estaremos sempre a cometer e vamos ter que fazer aquela questão de separação, em que vai haver mais desenvolvimento num lugar em relação aos outros. É o que nós vemos aqui. E a polícia, claro que vai dar mais resposta que não. Ou aqui onde cometeram crime, vai ser mais ou menos aqui. Ele não vai analisar, por exemplo, vai ver, uau, quem é que roubou aqui na cidade?
Ok, na Mutamba, por exemplo, eu ouvi alguém a dizer a maior parte dos miliantes da Mutamba são do Sambizanga. Por quê? São do Sambizanga, são de Viana. Por quê? Por que que não pode ser uma pessoa da própria Mutamba, É essa questão da rotulação. mas Ou vai dizer, seja, não, é do Prenda, é do Xabá ou é da exatamente. Samba? Porque nós já criamos um perfil estigmatizante de que as pessoas que vêm do Kazenga, as pessoas que vêm do Sambizanga, as pessoas que vêm do Rocha Pinto, do Golfo 2, tendem a ter comportamentos criminosos. Essa é a estigmatização que nós criamos. E depois, se nós elevamos de forma fincada essa marginalização, porque assim, quando uma Embora pessoa. aqui lá também existe mesmo Existe, é claro que existe, não vamos de defender. forma Lá elevada. existe a criminalidade de forma elevada. O crime existe lá nessas zonas. Mas devemos ter cuidado ao analisarmos o fenômeno criminal nessa zona, porque se nós começarmos a rotular dessa forma, depois o que é que vai acontecer? Jovens daquela zona têm oportunidade e jovens dessa zona não têm oportunidade. Exatamente. Está a ver? Nós começamos a olhar nessa perspectiva. E depois, dentro disso tudo, vai surgir a questão da marginalização que nós estamos sempre a falar aqui. Marginalizar um grupo social. Então, é preciso que a gente perceba o seguinte, e aqui é para chamar a atenção a todo indivíduo que vem do gueto. Eu vim do gueto. Eu vim de um bairro muito paupérrimo. Eu vim de um bairro com condições difíceis. Ok? Então é preciso transmitir a todo mundo que vem de dificuldades muito difíceis, que não importa onde você esteja, confia naquilo que você sonha, acredita no teu propósito, porque independentemente das dificuldades, quando você, independentemente das dificuldades, quando você está focado naquilo que você quer, naquilo que você acredita, não importa as circunstâncias, estarás sempre em pé. Então, estar no gueto não é o fim da história. Claro. Ser do gueto não é o fim da história. Nós que vivemos no gueto, nós conseguimos perceber o que é ser rotulado. Eu, quando terminei a minha universidade, a minha faculdade de Ciências Criminais, as pessoas falaram para mim, nossa, aí afinal sai licenciado. Até zonas. Eu fiz o preparatório em 2013 com algumas pessoas, alguns amigos até estão fora. E ele me dizia, mano, eu não posso vir com pasta da minha zona para o preparatório, eu não vir com saco, mano. Os caras na minha zona não podem saber que eu estudo. E eu ficava, uau. E eu vivia numa zona privilegiada, eu ficava, uau, como é que tu chegas a casa? Não, eu chego com saco, vão pensar que eu estou a sair na praça. Eu fico, uau, com saco? E vem com folhas. Tipo, folha 4, não pode vir com caderno, porque vão dizer que tu estás a estudar demais. Nós não podemos negar que o crime existe nas comunidades. E se alguém me perguntar, mas no bairro em que você vivia, tinha crime, como é que era? O crime, tinha crime. Tinha crime. Existiam pessoas que praticavam crime em razões das condições sociais que eles se encontravam. Existiam pessoas que praticavam crime porque também queriam mesmo só praticar por questão de status. Hoje as pessoas nós nos perguntamos por que acontecem lutas de gangue nos bairros. As lutas de gangue não é só uma questão de condições sociais, não é uma questão de condição socioeconômica, é uma questão de status, Demonstração de força. demonstração de força, ocupação de território, domínio. E se você vê as pessoas que pertencem a grupos de gangue juvenis, são pessoas muito respeitadas dentro dos bairros. Exatamente. O respeito, o status, é alguém. Ou seja, e nós falamos aqui da questão da subcultura delinquente. A subcultura delinquente, quando o indivíduo enxerga que o Estado não oferece o reconhecimento que ele quer, ele busca o quê? Alternativa. Sociedade. Não, ele vai buscar a alternativa de outros grupos sociais. Claro. Ou seja, o Estado não me reconhece como pessoa. Sou mais um, sou marginalizado. Então o que é que vai acontecer? Eu vou buscar reconhecimento, alternativas
de reconhecimento de outros grupos sociais. Claro. Vou pertencer à gangue, eu aí vou ser mais respeitado, eu tiro a saia, eu tiro a pele, não é? Eu fulano de tal, eu bam bam bam, que quando chega, estraga tudo, todo mundo lhe respeita. Ele prefere manter esse estado, porque é a única alternativa que ele encontrou. Ele Ele se sente manteve. valorizado onde? Ali. Claro. Alguém um dia chegou no bairro em que eu vivia, quando eu fui ver lá os meus pais, ele disse-me uma coisa: Doutor Panda, poxa, eu quero parar de fumar, quero parar de roubar. Eu só quero trabalho. Eu olhei para essa situação e disse: Poças. E alguém uma vez também me disse o seguinte: Olha, eu só vou deixar de praticar crimes quando o Estado começar a nos olhar como pessoa. Eu olhei nessa reflexão: é um criminoso a te falar isso. É um criminoso a falar isso. Que só vai deixar de praticar o crime quando o Estado olhar eles como pessoa. É um marginal que está a dar um grito de socorro, que ele só precisa ser visto, ser entendido como pessoa. Ele não quer estar à margem da sociedade. E muito de nós que viemos do gueto e aqueles que ainda vivem dentro do gueto, sentimos, mais uma vez eu vou falar, sentimos o peso da marginalização. Claro. Isso é verdade. Sentimos o peso da Só de tu- marginalização. Só de tu falares da zona em que tu és, a pessoa já olha. Yeah. Olha. Vem onde? Do bairro Rambo. É complicado. Ele vem do Rocha, Cazenga. E mesmo até na empresa, muita gente, por vezes, quando vai pedir emprego, altera a zona. Não, vivo na Manhã. Na Manhanga. Ele vive no Rocha. Não, vive na Manhã. Na Na Manhã em Manhanga. que lado? Aqui mesmo, nessa parte do Cacenda. É. Ele não vai dizer que vive no Rocha. Porque se meter no Rocha, a chance dele não ser contratado é maior. Claro. Yeah. Estás a ver? É essa estigmatização que diariamente as pessoas que advêm de bairros rotulados têm vivenciado. Então, para ressaltar aqui o seguinte: não existe uma fórmula exata para o combate ao fenômeno criminal. Ou seja, combater o fenômeno criminal envolve uma multidisciplinas, envolve uma vasta gama de conhecimento. Isso, falar do crime não é uma fórmula matemática em que 1 mais 1 dá 2. Não, isso não é possível. Aqui, analisar o fenômeno criminal, 1 mais 1 pode dar 3, 4, 5, 6. E aqui onde se traz a ideia, por exemplo, a análise do fenômeno criminal na perspectiva fenomenológica, não é? Que é um dos aspectos que se traz aqui. A fenomenologia, a criminologia fenomenológica, nega o fator biológico, psicológico e social. Ele diz: não é só o fator biológico, psicológico e social que faz com que as pessoas praticam crime, mas sim o fator fenomenológico. Tem a ver com o quê? Com a forma em que o indivíduo entende o mundo, ou seja, a sua mundo-evidência. Wow. A tua forma de entender as coisas no mundo podem te motivar a praticar crime. Eu não aceito que me traem. Se alguém me trair, eu vou matar. Traição para mim, nunca. Esse entendimento que ele tem sobre a questão da traição, a sua mundo-evidência. Como é que cada um de nós tem a sua mundo-evidência, como é que você entende o mundo? A minha forma de valorizar a família pode ser diferente da sua, de acordo com as experiências de vida que você teve. Eu, por exemplo, não comemoro o meu aniversário. Não comemoro o meu aniversário. É devido às experiências que eu tive. Nunca me foi dado uma festa. E até agora, isso, para mim, quando eu vejo as pessoas a comemorarem aniversário, acho isso estranho. Não vejo isso importante, não vejo isso uma relevância. Não. Olho para isso, vejo como nada. Então, a forma em que os indivíduos entendem as coisas no mundo, a sua mundo-evidência, podem proporcionar o quê? A prática de crimes. Não é o fator biológico, não é o fator social, não é o fator psicológico, mas a forma em que o indivíduo entende o mundo.
as coisas no mundo, a sua mundo evidência. Levam com que os indivíduos... Quer dizer, nós olhamos para essa situação, começamos a falar, poxa, entender o crime é difícil. É muito difícil entender o crime. Mas só com conhecimento nós conseguimos Chegar à verdade. chegar até combater esse fenômeno criminal Ora, de forma muito fincada. Quer dizer, erradicar o crime nunca vamos conseguir. É impossível. Em razão de vários fatores que surgem na questão da nós criminalidade. podemos diminuir de certa forma. Exatamente, mas podemos diminuir de forma significativa. Ora. Ok? Uma última questão, né, que eu tenho aqui é: que modelo de segurança pública seria mais adequado para a nossa realidade? Olha, segurança pública é um aspecto muito desafiador, porque ela pode variar de região em região. Porque o mesmo modelo que eu vou empregar para o Sambizanga pode não resultar, pode não ser o mesmo que eu vou empregar no Quilamba. Por quê? Porque lá no Quilamba eu tenho o quê? Eu tenho a manifestação do fenômeno criminal é muito diferente do Sambizanga. O perfil criminal dos delinquentes, dos criminosos do Quilamba é diferente do Kazenga e do Sambizanga. Então, as políticas de segurança pública vão variar de acordo com a situação e o nível de perigosidade que é social. Estamos a entender aqui? É essa a variação. Por exemplo, se eu olhar para o Rocha Pinto ou o bairro Ambo, ou se calhar Viana, alguns bairros de Viana, há muita subnotificação. Subnotificação. Estamos a falar de quê? Cifras negras. Crimes que não chegam nas instâncias policiais. As pessoas resolvem dentro de quê? Da comunidade. Eu tenho que repensar de que maneira eu vou garantir a segurança pública dentro dessa zona. Porque é uma zona em que as pessoas não têm cultura de quê? De denúncia. As pessoas não têm cultura de denúncia. Porque elas preferem resolver, principalmente os crimes de abusos sexuais. Maior parte dos crimes de abusos sexuais são resolvidos dentro da comunidade. Em razão de quê? Em razão da vergonha familiar. Porque muitas das vezes o abusador sexual é o pai e o indivíduo não pode ser denunciado porque este indivíduo que é abusador é quem paga contas dentro de casa. Se a mãe fazer a denúncia, em casa ninguém come. Já, este é um ponto interessante. Em casa ninguém come. Se a mãe fazer a denúncia, em casa ninguém come. Logo, o que é que vai acontecer? Vai ser um crime que vai ser resolvido dentro de casa, entre famílias. Olhando nessa perspectiva, eu já tenho que pensar de que maneira. E aqui, por esta razão, o novo Código Penal angolano traz uma grande mudança e eu parabenizo já ao legislador da Assembleia Nacional por essa grande mudança e a evolução que vocês trouxeram nesse novo Código Penal, que anteriormente o crime de abuso sexual era exclusivamente um crime semipúblico, ou seja, dependia da queixa do ofendido. E muitas das vezes, quando uma criança era abusada, quem tinha que fazer a denúncia? É o pai ou a mãe? Porque eles estão sob a tutela de quê? Da criança. Já nesse novo Código Penal, disse não. Começou a se verificar que, na realidade, os maiores abusadores sexuais estavam a ser o quê? Os parentes, as pessoas mais próximas. E o Código Penal vem dizer, olha, se for alguém que está sob tutela da criança, ou o pai ou a mãe desta criança, ainda que o vizinho tenha conhecimento, pode fazer o quê? Pode denunciar. E o Ministério Público vai dar o quê? O procedimento do processo crime. É uma grande evolução. E outra questão também que se traz, nós estamos a falar, porque quando nós estamos a falar de segurança pública, nós temos que olhar para essas cifras, não é? E outra questão, também podemos trazer aqui a questão das cifras douradas, não é? As cifras douradas são o quê? São aquelas cifras em que, quando acontecem 1000 crimes, nós vamos fazer parecer que aconteceram quantos crimes? Aconteceram 500 crimes.
isso dificulta muito a empregabilidade da segurança pública. Porque ali onde aconteceu o meu crime, eu vou fazer parecer que aconteceu 500 crimes, cifras douradas. Não, vai ficar parecer que a situação está quê? Está controlada, certo? Quando na verdade não. E isso torna-se difícil criar uma política de segurança pública mais assertiva. E depois eu tenho o quê? Tenho as cifras cinzas. As cifras cinzas têm a ver com o quê? Com a revitimização. Pessoas que vão para unidades policiais que não são bem atendidos. Pessoas que denunciam, mas as situações não são resolvidas. E isso começa a quê? Começa a matar o espírito de denúncia. E há pessoas que você... foste o quê? Foste denunciar. Eu também denunciei, mas a minha situação até agora não foi resolvida. Então é preciso que a gente olhe na perspectiva como professor de investigação criminal, criminologia e direito penal, direito processual penal. É preciso que a gente olhe nessas cifras para que possamos trazer uma política de segurança pública mais assertiva. E também dizer que mais uma vez, reforçar a ideia que a segurança pública não é apenas uma responsabilidade da Polícia Nacional ou dos outros órgãos que são encarregados a isso. Toda a sociedade em si. Okay? Toda a sociedade deve estar envolvida. E mais uma questão que eu quero chamar a atenção. Maior parte das comunidades em que acontecem crime, quem protege as pessoas são os próprios familiares, às vezes também. Nós reclamamos, o bairro X está cheio de criminalidade, essa questão toda. Quando a polícia atua, nós temos aí os encarregados de educação aí defender. Meu filho, nós acho que a encobertarem. Ou seja, como família já falharam. Como família já falharam. Porque muitos deles não praticam crime por questões econômicas ou por questões econômicas. É mesmo porque faltou uma educação de base. Às vezes. Então, se como família eles já falharam, ou seja, como família eles como responsáveis de família, encarregados de família já falharam. Então, chegou a vez do Estado de fazer o quê? De pôr a mão nessa situação. Porque nós já temos um delinquente, já temos um criminoso. Em vez do Estado atuar nessa situação. E o que é que vai acontecer? Os encarregados, papais e mamães, vão fazer o quê? Vão acobertando. Vão acobertando e a situação, aquilo torna-se uma bola de neve. Esse pai acoberta, aquele pai acoberta, estes pais acobertam, aqueles pais acobertam. Quando vamos assustar, temos potenciais criminosos dentro da comunidade. Então nós devemos olhar o fenômeno criminal em diversas perspectivas. Não é só entregar a responsabilidade às pessoas de direito. Estamos a falar aqui da polícia, da Assembleia Nacional, dos tribunais que estão ali na linha de frente do combate ao fenômeno criminal. Nós, como sociedade civil, temos a nossa responsabilidade para que possamos ajudar as autoridades competentes a combaterem o fenômeno criminal. Isso é algo que, de certa forma, todos nós temos que ganhar consciência e assim começamos a criar o melhor mecanismo para juntos vivermos da melhor forma. Muito obrigado por passares esse conhecimento por cá. Nós é que É agradecemos. muito interessante. Nós não fizemos o próximo convite, infelizmente. Nós só fizemos um convite, o próximo convite é teu. Significa dizer que sempre que tiveres uma informação boa, queres partilhar, saiba que tu já vais de forma direta, né? Hoje já não precisas cumprir uma agenda. Tu já tens a chave exclusiva. Ok, hoje eu quero falar. Então tu vais para lá e falas e tudo mais e o teu acesso já é direito. Por quê? Porque nós damos oportunidades em quem nos dá oportunidade. Ok. Tu olhaste para nós, desta oportunidade e nós não iremos de olhar para trás quando tu precisares também. Sem Então problema. isso para nós é super interessante. Agradeço pela partilha, por tu vieres para aqui, que as tuas festas neste ano sejam felizes, Muito que obrigado. tudo corra bem para ti e para a tua família, Muito obrigado. que continues a passar esse conhecimento para todos nós e que isto de certa forma vai evoluir. Hoje parecemos poucas pessoas, mas quando a comunidade se tornar maior, Não, vai. muitas serão as pessoas que poderão acompanhar isso. E para ti que está do outro lado, que acompanhou vendo este episódio, deixa o teu like e acompanhe em todas as outras plataformas. Não só no YouTube, mas sim também no Spotify, Apple Podcast e outras plataformas. Deixa o teu like, partilha esse conteúdo com qualquer pessoa que tu achas que
pode se identificar com a mesma, é que este ano 2025 tu revês aquilo que realmente tu fizeste do princípio ao fim do ano. Revês sobre as coisas que tu planejaste, de modo a ver se realmente tu conseguiste atingir os objetivos. Nós, claro, como canal, temos o papel de contribuir esse conhecimento para vocês e ao longo do tempo nós ainda vamos melhorando. E claro que nós só crescemos em função daquilo que vocês partilham conosco. Escrevam e façam das melhores coisas de modo que nós possamos criar coisas ainda melhores ao longo do tempo. Muito obrigado, nos encontramos o próximo ano para um próximo episódio, mas antes nós vamos lançar uma mensagem do final do ano. Então, até 2026.